Quando Deus quiser te abençoar, Ele colocará pessoas em sua vida. Porém, nem todo mundo que entra em sua vida vem de Deus. Alguns que estão em sua vida foram plantados pelo diabo, e quando Deus começa a expor essas pessoas, você deve excluí-las da sua vida. Para entender o conceito do diabo plantando pessoas em sua vida, primeiro você precisa entender a natureza do próprio diabo. Um versículo que capta perfeitamente a natureza do inimigo é João capítulo 10, versículo 10. O próprio Jesus nos disse alguns capítulos antes que o diabo é um mentiroso e o pai de todos os mentirosos. Agora, ele foi além para nos dar mais compreensão sobre a natureza do nosso eterno inimigo. Vamos ler o que está escrito em João capítulo 10, versículo 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essas duas descrições do diabo, um mentiroso e um ladrão, contam mais sobre a raiz da obra de Satanás em plantar pessoas na nossa vida. Isso nos dá uma imagem de falsidade e más intenções, e você verá isso em qualquer pessoa ou relacionamento que ele planta em sua vida. O que quero dizer? Algumas das pessoas plantadas pelo diabo podem nem saber que ele as enviou. Podem ser pessoas legais que provavelmente entraram em sua vida com boas intenções. No entanto, muitas vezes haverá algo na vida delas que o inimigo deseja usar contra você. Essas pessoas têm uma fraqueza que Satanás pode transformar em uma arma para te atingir. Como eu disse, essas pessoas podem nem saber que existe um motivo estratégico para elas terem se posicionado na sua vida. É por isso que geralmente é difícil detectá-las usando seus sentidos naturais. Não quero dar muito crédito ao diabo, mas ele é um mestre do reino natural. Ou seja, ele sabe encobrir algo e dar a isso uma aparência completamente diferente do que realmente é. Veja o que diz 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. E Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, o chama de a serpente que enganou o mundo inteiro. Muitas vezes, há pessoas que enganam muitos, mas ninguém nunca conseguiu enganar o mundo inteiro, somente o diabo fez isso. Portanto, você não pode esperar reconhecer as obras dele com seus sentidos físicos. Isso seria como preparar um leão para lutar contra um tubarão no meio do oceano. O reino natural é o playground do diabo. Ele conhece a natureza humana mais do que nós. Nossa vitória sobre o diabo está no poder do Espírito Santo operando em nós. É o que diz 1 João, capítulo 4, versículo 4. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Com a ajuda do Espírito Santo, você poderá ver através de cada engano com que o diabo pretende te derrubar e te vencer. No entanto, nem todos em sua vida são assim. Alguns são mais óbvios em suas intenções para você. Através dos seus estilos de vida e ações, muitas vezes fica claro o que essas pessoas querem fazer em sua vida. Afetar sua mente, te corromper e te influenciar a se tornar cada vez menos semelhante a Jesus e cada vez mais semelhante a elas. A Bíblia nos alerta para ter cuidado com as más conversações, porque elas têm o poder de corromper os bons costumes. Além disso, não devemos nos apegar a pessoas que possam ter tanta influência sobre nós a ponto de nos esquecermos a quem pertencemos. Assim, ao compreender a natureza e a operação do diabo, podemos identificar as pessoas que ele envia para as nossas vidas através da ajuda do Espírito Santo. Qualquer pessoa que não glorifique a Deus, não busque a justiça ou incentive a falsidade, o pecado ou a tentação, é do diabo. Vou te mostrar como Deus pode estar revelando essas pessoas para que você saiba como cortá-las de sua vida para a sua própria segurança. Mas primeiro, precisamos saber de uma coisa. Como e quando Satanás planta essas pessoas em nossas vidas? Permita-me usar uma parábola que Jesus certa vez disse aos seus discípulos para explicar isso. Ela está em Mateus capítulo 13, dos versículos 24 ao 30. Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: Um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: Queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo.
Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Depois que a multidão se dispersou e eles ficaram sozinhos, os discípulos perguntaram a Jesus o que isso significava. Os próximos versículos explicam isso. Por favor, pare o que você estiver fazendo agora e ouça com bastante atenção, porque isso te ajudará a aprender algo sobre as pessoas que são enviadas pelo diabo, e você entenderá o que Deus quer que você faça com elas. Vejamos Mateus, capítulo 13, versículos 37 ao 41. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade. Tome nota destes pontos. Todo filho de Deus é plantado por Deus. São como sementes que darão frutos. Se você tem um filho de Deus na sua vida, Deus o plantou para ser uma bênção para você. Aprecie e proteja seu relacionamento com essa pessoa por todos os meios possíveis. A Bíblia nos diz de onde vêm as ervas daninhas. Veja bem, você deve saber que não existe nenhuma pessoa aleatória na Terra. Não há meio termo. Ou uma pessoa é de Deus ou ela é do diabo. Ela não precisa gostar do diabo para ser dele. Os prisioneiros não precisam ser como seus guardas, mas o seu ódio não os liberta da escravidão. Uma pessoa pode até ser muito boa e caridosa, mas se ela não é de Deus através da rendição à sua autoridade em sua vida, ela ainda está debaixo do domínio do diabo e pode ser usada por ele. A Bíblia diz em Mateus capítulo 15, versículo 13, que tudo que não foi plantado por Deus deve ser arrancado. Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Recusar-se a cortar essas pessoas de sua vida não seria apenas um ato de desobediência a Deus, mas também um risco perigoso para você. Você não pode tirar as pessoas do mundo, mas pode remover amizades prejudiciais de sua vida. Embora sejamos enviados para direcionar as pessoas para a salvação, somos avisados para não conectarmos nossas vidas às delas por causa de sua influência espiritual. Nós somos luz e elas ainda estão nas trevas. Esta não é uma mensagem de julgamento e nem destinada a condenar o pecador, pelo contrário, é uma declaração de identidade do cristão e da sua distinção da identidade do incrédulo. Devemos amar todas as pessoas, mas não devemos estar em julgo com elas. Caso contrário, elas nos levarão à escravidão do diabo. Jesus explicou que para o diabo plantar pessoas usadas por ele, ele se aproveitaria da nossa ignorância dos momentos de fraqueza ou quando estamos dormindo espiritualmente. Estar dormindo pode significar muitas coisas. Quando você está dormindo em sua vida de oração, você terá dificuldade para orar e quando ora, parece que você está apenas pronunciando palavras sem qualquer direção real. Quando você estiver dormindo em oração, não terá mais interesse em orar como antes. Seus momentos de oração se tornarão cada vez mais curtos, com pouca ou nenhuma vida neles. Para alguns, eles podem estar dormindo em sua vida de estudo. Todas essas coisas são sinais de que você está dormindo no espírito. Você não será tão ativo como antes, principalmente no que diz respeito às coisas do reino de Deus. Quando isso acontecer, Satanás se infiltrará e colocará pessoas em sua vida. Jesus as chama de joio. Você só será capaz de expor e identificar essas ervas daninhas pelo que elas são quando estiver acordado espiritualmente. Para um cristão adormecido, tudo e todos são iguais, mas um cristão desperto consegue perceber a diferença. Então, quando Deus quer expor todos plantados pelo diabo em sua vida, ele primeiro te desperta. Você precisa pedir a Deus que te desperte hoje, para ver aqueles de quem você precisa se separar para progredir em seu destino. Veja bem, as ervas daninhas não são benéficas para as plantações porque competem pelos nutrientes destinados às plantas. Por causa das ervas daninhas, as plantas ficam desnutridas porque recebem menos nutrientes do que necessitam. Essa parábola é sobre o reino de Deus e nos diz que, um dia,
Deus nos separará completamente e nos libertará da presença dos pecados e das tentações que atuam através das pessoas não salvas ao nosso redor. No entanto, esta parábola ainda é aplicável na compreensão de que nem todos são enviados por Deus e que você tem que fazer algo para se proteger do diabo que trabalha através dessas pessoas. Não esqueça, as más conversações corrompem os bons costumes. Assim, a Bíblia nos alerta para estarmos vigilantes o tempo todo em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Esta é a primeira maneira de lidar com alguém em sua vida. Você deve acordar e permanecer acordado. Outra coisa que Deus fará é expor essas pessoas, mostrando quanto a influência delas sobre você te afasta cada vez mais da pessoa que Deus deseja que você seja. Isso pode acontecer através de uma palavra, uma inspiração, de um testemunho interior no espírito ou através do conselho de uma pessoa mais sábia na sua vida. Me lembro de ouvir uma amiga lamentar sobre como ela estava tendo dificuldades na fé e ficando cada vez mais fraca a cada dia. Ela me contou que sonhou que alguém que se parecia exatamente como ela estava tentando vesti-la como uma roupa. As duas estavam discutindo porque ela não gostava da forma como a pessoa estava vestida e não queria se vestir daquele jeito. Enquanto conversávamos, descobri que ela tinha uma amiga em sua vida que realmente a influenciava negativamente. Ela era próxima desta senhora e a senhora não parecia ter uma família. Então, ela era como família para essa senhora. Mas essa senhora não foi salva, e logo ela estava levando minha amiga para casas noturnas, para conhecer e sair com homens por dinheiro. Meu amigo e minha amiga, a Bíblia nos diz para amar a todos, mas o amor não é a aprovação de tudo, especialmente das coisas que prejudicam a sua alma. Qual é o sentido de tentar salvar os outros da perda, mas se perder no processo? Eu a avisei sobre essa senhora, mas ela não quis ouvir. Mais tarde, essa amiga teria problemas pelos próximos 2 anos. Ela agora está se esforçando para se reencontrar no seu caminho da fé. Veja bem, quando Deus expõe alguém plantado pelo diabo em sua vida, por favor, tome cuidado e desconecte-se dessa pessoa. Costumo dizer o seguinte: as amizades são por escolha e não por força. Suas conexões influenciarão muito o quão boa ou ruim a sua vida será. Algumas pessoas ainda estariam na fé hoje se tivessem cortado algumas amizades, mas porque sentiram que isso machucaria a outra pessoa, não queriam ofendê-la, permitiram que elas influenciassem. Logo, foram drenadas de seus nutrientes espirituais e enganadas. Preste bem atenção. Deus está falando com alguém hoje, e estas são as palavras dele para você, em Efésios capítulo 5, versículo 11. Não participem das coisas sem valor que os outros fazem, coisas que pertencem à escuridão. Pelo contrário, tragam todas essas coisas para a luz. Ore e peça ajuda a Deus para identificar aquelas pessoas que não são dele em sua vida. Tome uma atitude assim que Deus começar a revelar quem é quem. Você ficará melhor sem essas influências em sua vida. Será que todos deveriam saber o que você está fazendo? Será que é o sensato sempre contar às pessoas o que está acontecendo em sua vida ou seus planos para o futuro? Nesse vídeo, compartilharei alguns dos principais motivos pelos quais você nunca deve se apressar em contar a alguém o que está fazendo. A internet e as mídias sociais incutiram e revelaram uma fraqueza em quase todas as pessoas pela atenção social. Isso expôs a profunda necessidade que muitos de nós temos de atenção e validação. Não apenas isso, mas também o nosso orgulho. Tenho visto postagens nas redes sociais de anos atrás sendo usadas para chantagear e causar polêmicas nas pessoas hoje. Já vi pessoas revelarem coisas sobre si mesmas que mais tarde foram usadas contra elas. Este não é um único problema em questão hoje. Por mais que as redes sociais e a tecnologia tenham facilitado e continuem a facilitar tantas coisas boas, o seu abuso ainda é um grande problema. Como filho de Deus e como alguém que deve crescer em sabedoria, é importante que você saiba que estará do lado mais seguro, do lado melhor e do lado vencedor se deixar que as pessoas saibam muito pouco sobre você. É isso mesmo. Não fale muito e você ficará do lado melhor. A Bíblia nos diz para amar todas as pessoas e ter certeza de que não devemos nada a elas.
A única dívida que devemos continuar pagando é a dívida do amor. Romanos, capítulo 13, versículo 8, diz: que nenhuma dívida permaneça pendente, exceto a dívida contínua de amar uns aos outros, pois quem ama os outros cumpriu a lei. Ao caminharmos em amor, demonstramos que de fato somos filhos de Deus. O amor é uma marca da nossa união com Deus. Ele mostra que conhecemos e amamos a Deus quando amamos aqueles que foram feitos à sua imagem. Permita-me corrigir um pequeno detalhe que acreditamos sobre o amor. O apóstolo Paulo destacou que era possível uma pessoa dar a vida sem amor. Isso significa que eu poderia chegar ao ponto de sacrificar minha vida por muitas outras coisas além do amor. Falsas convicções, medo, covardia, frustração, ambições egoístas, orgulho e assim por diante. O mundo pode hoje celebrar alguém por ser um herói ou um mártir, mas aos olhos de Deus, esse indivíduo pode simplesmente ter morrido por si mesmo e não pelos outros. Ele fez isso de uma maneira que parece que fez pelos outros, mas na verdade fez por si mesmo. Veja o que diz 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 3. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor genuíno é puro e altruísta, entre muitas outras coisas. Mas o amor não é a aprovação de todas as coisas. O fato de você amar as pessoas não significa que vale tudo. O fato de você amar a todos não significa que aceita tudo o que eles fazem. O amor é muitas coisas, mas aprovar tudo, especialmente as coisas que não honram a Deus, mesmo que pareçam inofensivas, não é uma delas. Jesus nos disse que amar é dar a vida pelo amigo. E 1 Coríntios capítulo 13, versículos 4 ao 7, nos diz os atributos do amor. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor pode tolerar e proibir, mas isso não significa que aprova. O amor pode compartilhar para atender às suas necessidades, mas o amor não te capacitará a fazer o mal ou a se meter em problemas. Por que tive que discorrer e falar sobre o amor? Porque muitas vezes caímos no engano de que, como filhos do amor, devemos ser um livro aberto, mas isso não é verdade. É importante que você, filho de Deus, aprenda a andar na sabedoria do Espírito Santo e na verdade das Escrituras. Provérbios, capítulo 4, versículos 20 ao 22, diz: Filho meu, atenta para as minhas palavras. Aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Deus quer que você aprenda esta verdade hoje. Nunca conte a ninguém o que você está fazendo. Você deve observar aqueles com quem compartilha seu próximo plano de ação. Nem todo mundo está ao seu lado. Nem todo mundo vê as coisas da maneira que você vê. Nem todo mundo carrega suas convicções. E definitivamente, nem todo mundo se preocupa com você. Miqueias, capítulo 7, versículo 5, nos adverte estritamente a esse respeito. Não creiais no amigo, nem confieis no companheiro. Guarda a porta de tua boca àquela que reclina sobre o teu peito. Há apenas uma pessoa em quem você deve confiar, e essa pessoa é Deus. Ele não é apenas o mais seguro para compartilhar seus planos, mas também a pessoa mais capaz, pois ele tem o poder de te ajudar a levar esses planos até o fim. Aqui estão algumas razões importantes pelas quais você nunca deve contar a ninguém o que está fazendo. Suas visões e planos são pessoais antes de serem públicos. A Bíblia nos diz em Abacuque, capítulo 2, versículos 1 ao 3. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse:
Escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Observe como o profeta Abacuque progride com esse texto. Primeiro ele vai a algum lugar para ficar sozinho e ouvir Deus. Então Deus responde e diz para escrever uma mensagem claramente, primeiro para si mesmo, depois para aquele que a lerá e a transmitirá. Você é a primeira pessoa a receber e entender o que Deus quer em sua vida. Os irmãos de José não entendiam nem sabiam do que ele estava falando e odiavam e queriam matá-lo por isso. Acredito que José aprendeu da maneira mais difícil a guardar suas visões para si mesmo, até que elas se tornassem sólidas e completamente compreendidas. É disso que o profeta Abacuque estava falando. Você deve ser seletivo com relação àqueles que traz para os seus planos. Caso contrário, estará se preparando para o fracasso. Agora, você pode compartilhar seus planos ou coisas que não entende com pessoas mais experientes e tementes a Deus ao seu redor, para que possa se beneficiar da sabedoria delas. No entanto, isso deve ser feito depois de você ter orado sobre o assunto, tendo recebido a orientação de Deus para compartilhar e então se organizado para perguntar apenas na área em que precisa de clareza, não revelando tudo o que tem em mente. Lembre-se, nem todos entenderão o que Deus está dizendo a você. E está tudo bem se estiver alinhado com a fé e a verdade da palavra de Deus. Portanto, tanto para o seu bem quanto para o deles, não conte a todos os detalhes do que você está fazendo. Algumas das pessoas ao seu redor não pensam nos seus melhores interesses e podem querer te impedir. Você pode não acreditar nisso, mas o tempo e a oportunidade revelarão que muitas das pessoas ao seu redor não pensam nos seus melhores interesses. Deixe-me dizer isso novamente, mas de forma mais explícita. Algumas pessoas foram plantadas em sua vida pelo diabo, ou estão sendo manipuladas por ele para te derrubar. Se você tem acompanhado nossos vídeos anteriores, deve ter me ouvido dizer isso. Você deve pedir a Deus que abra seus olhos para as pessoas que ele plantou em sua vida e para aquelas que o inimigo plantou. Dessa forma, você saberá com quem deve ter cuidado e a quem deve estar aberto. Já vi supostos amigos sabotarem os projetos dos outros por despeito. Já vi entes queridos arruinando o relacionamento de seus irmãos porque não suportavam vê-los encontrando o amor e a felicidade diante deles. Muitos estão com inveja, frustrados ou simplesmente rancorosos. Dizer a essa pessoa o que você está fazendo é se preparar para o fracasso. Você nunca deve cair nessa armadilha, não importa o quanto você os ame. Muitos não acreditam em você e anteciparão o fracasso para você. Outra razão pela qual você deve ter cuidado com quem compartilha seu próximo plano de ação é que algumas das pessoas a quem você pode decidir contar não acreditam em você. Elas podem te amar e se preocupar com você, mas não te veem da maneira que Deus te vê ou do potencial que você acredita ter. Esse é o tipo de pessoa que só torce e se identifica com você quando você vence. Enquanto você está construindo, eles anteciparão seu fracasso e esperarão ouvir sobre sua queda. Você deve confiar em Deus para te ajudar a apontar esse tipo de pessoa e evitá-la. Você precisa de pessoas em sua vida que acreditem em você e que torçam para que você vença. Não importa quantas vezes você fale ao longo do caminho. Muitos irão te desencorajar de seguir em frente. Você nem sempre deve contar o que está fazendo, porque muitas pessoas ao seu redor apenas irão te desencorajar. Às vezes, pessoas assim não necessariamente odeiam você. Talvez elas apenas tenham medo de ver você falhar. Ou talvez acreditem e saibam que você pode ter sucesso, mas seu sucesso afetará seu relacionamento com elas. Consequentemente, por motivos egoístas, elas mantêm você no mesmo lugar por anos, fazendo tudo o que podem para impedir que você siga em frente. Jesus teve que repreender o apóstolo Pedro, porque ele pensou que estava fazendo algo de bom ao dizer a Jesus para não morrer na cruz. Mal sabia ele que a morte de Jesus seria a salvação final da humanidade. Ele não sabia que estava impedindo que isso acontecesse ao tentar desencorajar Jesus. Por último, mas não menos importante,
Muitos não se importam com o que você está fazendo e, portanto, não lhe darão qualquer apoio. Às vezes, uma das razões pelas quais muitos de nós compartilhamos nossos planos com outras pessoas é para encontrar apoio. Desejamos orações, encorajamento e apoio. O suporte nos diz que não estamos sozinhos. Diz que estamos rodeados de pessoas que acreditam na nossa ideia. Isso aumenta a nossa moral e nos inspira. No entanto, você deve se certificar de que pessoas ao seu redor realmente se importam o suficiente para te apoiar. Até que você possa verificar se as pessoas se importam, você nunca deve contar a ninguém o que está fazendo. À medida que amadurece, você aprenderá que nem todo mundo ama ou se preocupa com você. Muitas pessoas só se preocupam consigo mesmas e como podem se beneficiar de você. É por isso que amizades genuínas são difíceis de encontrar. Se você encontrar uma, considere-se abençoado. É minha oração que Deus te conceda sabedoria e te separe das pessoas que não pensam nos seus melhores interesses e daquelas que não estão nos planos de Deus para a sua vida. À medida que navegamos pela vida, no mar de escolhas, muitas vezes podemos nos perguntar: como posso discernir o caminho que Deus tem para mim? Como posso garantir que minhas decisões estão alinhadas com seu plano divino? Todos nós enfrentamos essas dúvidas em nossos corações, especialmente quando estamos diante de uma encruzilhada na vida, sendo obrigados a fazer uma escolha. A vida, na sua infinita diversidade, nos apresenta uma infinidade de decisões. Algumas vêm naturalmente, fluindo como um riacho sereno, exigindo pouca reflexão. No entanto, outros são como montanhas formidáveis, exigindo nosso tempo, nossa reflexão e uma consideração cuidadosa. Esses processos de tomada de decisão variam de pessoa para pessoa. Alguns se alegram ao fazer escolhas, encontrando satisfação no desafio, enquanto outros podem se sentir sobrecarregados, mesmo por decisões aparentemente insignificantes. Há casos em que nossas escolhas não consistem em discernir o certo do errado. Todos nós compreendemos a importância disso. Em vez disso, as nossas decisões se tornam uma bifurcação na estrada, onde somos obrigados a escolher entre dois caminhos, ambos aparentemente corretos. É como decidir entre prosseguir com os estudos ou iniciar uma carreira, ou ponderando se deve fazer um doutorado. Poderia ser escolher entre duas ofertas de emprego, ambas promissoras, mas diferentes. Pode ser uma questão de decidir se casar com a pessoa que você ama, alguém que compartilha sua fé e seus valores, mas ainda assim, se perguntar se isso está de acordo com o plano de Deus. Ou pode ser sobre se mudar para uma nova cidade em busca de melhores oportunidades de carreira, deixando para trás uma comunidade cristã de apoio e sua família. Nesses casos, a decisão não é tão clara como escolher entre o certo e o errado. Trata-se de escolher o caminho certo quando ambos os caminhos parecem certos. Nesse momento, podemos sentir como se a orientação de Deus não fosse tão clara como gostaríamos. Ficamos no cruzamento na estrada, orando por um sinal divino, ansiando por sua voz para nos guiar. Como então podemos navegar nesse labirinto de decisões? Como podemos garantir que estamos seguindo o plano de Deus quando o caminho não está claramente marcado? A resposta está na fé, confiança e entrega. Precisamos ter fé na sabedoria de Deus, confiar em seu plano e renunciar à nossa necessidade de controle. Ao fazer isso, permitimos que Deus nos guie, ilumine nosso caminho e nos ajude a tomar a decisão que se alinha com seu plano divino. Lembre-se, Deus se preocupa com nossas escolhas e nossas vidas. Ele está investido em nossa jornada. Quando nos deparamos com decisões grandes ou pequenas, não se trata de escolher o caminho perfeito. Em vez disso, devemos confiar em Deus o suficiente para nos guiar no caminho certo. Temos que aprender a liberar o controle e confiar em sua sabedoria para nos guiar. Temos que crer que não importa a decisão que tomemos, se a fizermos com Deus no coração, será a decisão certa. Meu amigo e minha amiga, se você se encontra nessa encruzilhada da vida, lembre-se de que você não está sozinho. Deus está com você, te guiando, mesmo quando sua voz parece silenciosa. Confie nele, entregue suas preocupações e ele iluminará seu caminho. Nesta vasta jornada da vida, cada passo que damos é uma decisão que tomamos. Muitas vezes, nos deixando questionar se o padrão que criamos está alinhado com a vontade divina.
Observe que Deus não dita necessariamente a nossa escolha inicial. A escolha é nossa, e o significado não reside no caminho escolhido, mas na forma como o trilhamos. Suponha que seguimos para a direita. Tudo bem, mas será que estamos trilhando esse caminho com graça, humildade e fé? Isso é o que realmente importa. A vida nos apresenta inúmeras encruzilhadas, cada uma exigindo uma decisão, da mais trivial à mais profunda. Algumas decisões mal são registradas em nossa consciência, enquanto outras pesam em nossas almas. Todas essas decisões devem ser calibradas de acordo com os ensinamentos da Bíblia, o nosso modelo divino. No entanto, algumas escolhas ficam enredadas na teia de emoções, alternativas e indecisões. Nesses momentos, busque o conselho com Deus. Ele já está ciente de seus desejos e dos resultados. Deus, em sua onisciência, sabe o que é melhor para você e ele observa o passado, o presente e o futuro simultaneamente. A orientação de Deus não se manifesta necessariamente na decisão inicial, mas na jornada que se desenrola. Dê o primeiro passo, comece a se mover e deixe Deus te guiar no caminho certo. A sabedoria e o amor de Deus irão te guiar através do labirinto das decisões da vida, garantindo que você siga o caminho que Ele planejou para você. E lembre-se, o conhecimento de Deus transcende o tempo. Ele conhece o passado, o presente e o futuro. Confie nele e ele te guiará na tomada de decisões corretamente. Imagine a perspectiva de Deus como uma vista que abrange todo o tempo, cada momento, cada detalhe, tudo plenamente visto e conhecido, como está escrito no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 30. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. E Lucas, capítulo 12, versículo 7. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, bem mais valeis do que muitos pardais. Alguém poderia perguntar, por que Deus deseja nossas orações se Ele já possui um conhecimento tão abrangente? A razão está em seu profundo desejo por uma conexão íntima e significativa conosco. O conhecimento dele é ilimitado, mas o nosso não. O desejo de Deus é que possamos evoluir e amadurecer em nossa fé, nos levando a tomar decisões que ressoem com sua vontade e ensinamentos divinos. Através desse processo, não apenas honramos a Deus, mas também amplificamos sua presença em nossas vidas. Para conseguir isso, devemos nos esforçar para cultivar uma mentalidade que renuncie aos seus próprios desejos. Isso não é, de forma alguma, uma tarefa fácil. Uma parte substancial do desafio na decisão de questões difíceis é a luta para superar as nossas próprias vontades. É essencial que alinhemos a nossa vontade com a vontade de Deus para nossas vidas. É uma luta, de fato. Sejamos honestos por um momento com nós mesmos. Dessa forma, podemos admitir que muitas vezes ansiamos seguir nossos próprios desejos. Para combater isso, mergulhe na palavra de Deus e ore, pedindo a Deus que alinhe a sua vontade com a vontade dele. Frequentemente, procuramos sinais ou confiamos em nossos sentimentos, ambos os quais podem ser facilmente influenciados por nossos conceitos pessoais. No entanto, o bem final, para nós, invariavelmente se alinha com a vontade de Deus. Aqui está uma coisa importante a se lembrar. Mesmo quando você é guiado pela fé, erros podem acontecer. Mas mesmo nesses momentos, a graça de Deus está sempre presente. Ele tem um talento notável para reverter nossos erros se eles forem cometidos de forma genuína e de boa fé. Ele conhece o seu coração e entende a sua disposição de cumprir suas expectativas. A sabedoria de Deus supera a nossa e Ele está ciente de que o que Ele nos pede pode nem sempre ser fácil. É aqui que entra em jogo questões cruciais. Você está realmente ouvindo a orientação de Deus e colocando confiança em seu plano? Deus é capaz de te posicionar exatamente onde você precisa estar, mesmo que pareça impossível. Ele pode orquestrar os detalhes intrincados da sua vida com muita antecedência. Ele pode destrancar portas que parecem impenetráveis e remover quaisquer obstáculos que impeçam sua jornada. Ele tem a capacidade divina de tecer suas escolhas em sua grande jornada, garantindo que você chegue ao lugar certo na hora certa. Então, quando você pergunta, como posso saber que decisão Deus quer que eu tome? Lembre-se, mergulhe em sua palavra,
ore por sua orientação e confie em sua sabedoria acima de tudo. Tomar as decisões certas na vida vem do alinhamento da sua vontade com a vontade de Deus e da confiança de que Ele pode te guiar para onde você precisa estar. Nosso Senhor é um redentor, um farol de esperança, transformando nossos erros em lições de sabedoria. Ele é como um artesão habilidoso, esculpindo grandeza a partir de nossos erros, se apenas entregarmos a Ele a matéria-prima, um coração aberto e cooperativo. Lembre-se de que a vida invariavelmente nos apresentará desafios que exigirão decisões difíceis. É nesses momentos que devemos confiar na sua orquestração divina. Pois, como é dito nas Escrituras, o caminho dos justos é dirigido pelo Senhor. Nem sempre podemos compreender seu grande desígnio, mas tenha certeza de que mesmo em meio à tempestade Ele dirige nosso navio. Ao se deitar para descansar todas as noites, sinta-se confortado pelo conhecimento de que nosso Pai Celestial zela por nós, orientando o nosso curso, abrindo e fechando portas conforme necessário. Ele não está apenas nos dirigindo, Ele está nos nutrindo, nos alimentando. Com Ele no comando, estamos sempre seguros. Nossa jornada com Deus não é guiada por um mapa, mas por um relacionamento. Lembre-se dos filhos de Israel no deserto. Como Deus os guiou? A resposta está na nossa conexão com Ele, através da palavra viva. Envolva-se em diálogo com Ele, busque seu conselho, mergulhe em suas sagradas escrituras. Essas são as ferramentas que iluminam o caminho para a sabedoria e a tomada de decisões sábias. É fundamental lembrar que o nosso Senhor nunca, sob nenhuma circunstância, nos levará a tomar uma decisão que contradiga sua palavra. Considere a sabedoria que está escrita em Romanos, capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em essência, o Senhor nos adverte contra o alinhamento com os desejos ímpios do mundo. Sucumbir a tais tentações sem dúvida nos fará perder o caminho. Discernir a vontade de Deus e tomar as decisões certas é uma jornada. Uma jornada que exige um relacionamento constante com Deus, uma fé inabalável em sua orientação divina e um compromisso duradouro com a sua palavra. Ao trilharmos esse caminho, não estamos apenas tomando decisões, mas criando uma vida de sabedoria, retidão e realização divina. Que todos sejamos abençoados nessa jornada. Muitas vezes, desejamos um roteiro claro, uma série de placas dizendo vá por aqui, depois por ali e você chegará ao seu destino. Mas a nossa jornada com Deus não envolve um destino fixo. Trata-se do caminho que trilhamos, do relacionamento que cultivamos com Ele. Nossa jornada com Deus é uma bela dança de confiança, sem saber o que o amanhã reserva, mas avançando com fé. Lembre-se, a vontade de Deus nunca te levará onde a graça dele não possa te sustentar. Seu plano divino é o melhor para você e seus entes queridos. Mas como podemos descobrir a vontade de Deus para a jornada que temos pela frente? Começamos abraçando a vontade dele em nossos momentos presentes. Um navio parado não pode ser guiado. Somente quando ele navega é que seu curso pode ser ajustado. O plano divino de Deus não é um projeto secreto que nos foi entregue. É um convite a crescer, a amadurecer, a tomar decisões enraizadas na fé. Quando Adão foi incumbido de cultivar o jardim e dar nomes aos animais, ele recebeu a liberdade de escolher, de tomar decisões. Essa liberdade não era um fardo, era um presente, uma oportunidade de crescimento. Da mesma forma, Deus nos permite escolher. Ele está sempre disponível para nos aconselhar e apoiar, mas também deseja que cresçamos e tomemos decisões que promovam a nossa maturidade espiritual. Portanto, enquanto nos encontramos numa encruzilhada da vida, devemos nos lembrar de procurar o conselho de Deus, de alinhar as nossas decisões com a palavra dele e de dar um passo em frente com fé. Pois é nesses momentos de escolha, de discernimento da vontade de Deus, que nos aproximamos dele e nos tornamos as pessoas que ele deseja que sejamos. Nossas escolhas, hoje, moldam nossa jornada com Deus. Vamos então escolher com sabedoria, com fé e com amor. O que Deus fez por você no passado não é nada comparado ao que Ele está prestes a fazer em sua vida hoje e no futuro. Mas quando Deus te abençoa, você deve aprender a não falar sobre isso para todo mundo logo de cara.
Ao fazer isso, você está protegendo a si mesmo e sua bênção daqueles que não estão felizes com você. Muitos crentes não sabem disso, mas nem todos estão felizes com você. Tenho um amigo que recentemente é vítima disso. Demorou muito tempo para ele perceber que andar em amor como um filho de Deus não significa estar muito aberto a todos ao seu redor. Ele era usado e maltratado pelas pessoas porque pensava que, como as intenções dele eram boas para com elas, as delas eram para com ele. Mas esse não era o caso. Se lembra que Jesus nos disse para sermos gentis como as pombas, mas sagazes como as serpentes? Mateus capítulo 10, versículo 16. Estou enviando vocês como ovelhas entre lobos, portanto, sejam astutos como as cobras e inocentes como as pombas. A pomba é conhecida por ser inofensiva em muitos níveis. A cobra, por outro lado, é por sua capacidade de se mover furtivamente. Quando Jesus estava conversando com o líder judeu Nicodemos, ele disse que os nascidos do Espírito de Deus são como o vento. Você não pode realmente dizer para onde ele está indo ou de onde vem. João capítulo 3, versículo 8. O vento sopra onde quer. Você ouve seu som, mas não se sabe de onde vem ou para onde vai. Assim é com todos os nascidos do Espírito. Meu amigo e minha amiga, a profundidade e sustentabilidade da próxima bênção que chegará à sua vida podem depender desta mensagem, e te encorajo a prestar atenção nela. Como filho de Deus, você precisa entender quando a palavra de Deus alerta sobre ter cuidado com as pessoas ao seu redor. Agora, para equilibrar esta verdade, essa não é uma mensagem dizendo para você suspeitar que tudo e todos são uma ameaça. Não estamos clamando paranoia, mas discernimento. O crente, pelo Espírito de Deus, foi chamado a testar os espíritos por trás das coisas e das pessoas, a saber quando falar e quando calar, quando agir ou não agir, e a saber com quem compartilhar algumas coisas e de quem se afastar. Essa mensagem é necessária hoje, especialmente com a influência da internet e das redes sociais. Quase tudo hoje em dia passa nas redes sociais. As pessoas compartilham suas localizações, programações diárias, compromissos. Na verdade, você pode prever muito sobre muitas pessoas por meio das coisas que elas compartilham. Infelizmente, muitos ficam desapontados e arrependidos depois de compartilhar bênçãos com as pessoas erradas. Nem tudo sobre você deve ser conhecido por todos. O Espírito de Deus conhece você e conhece os corações e intenções das pessoas ao seu redor. Jeremias capítulo 17, versículo 10. Eu, o Senhor, sondo o coração e examino a mente para recompensar cada pessoa de acordo com sua conduta, de acordo com o que suas ações merecem. É uma questão de que o Espírito Santo sabe e está orientando você a fazer, e não do que seus olhos estão vendo ou seu cérebro lhe diz. Por exemplo, eu já fui levado a confiar algumas questões secretas a pessoas fora da minha família. Isso não significa que eu tenha menos amor à minha família. O Espírito Santo conhece aqueles que conseguem lidar com as coisas que você está compartilhando e aqueles que não. Conhece aqueles que podem se tornar instrumentos nas mãos do inimigo contra você, mesmo sem eles saberem. Você sabia que algumas pessoas ficam irritadas com você sem nem saber por quê? Algumas pessoas simplesmente te odeiam. Talvez tenham ouvido algo sobre você ou alguém plantou essas sementes por conta do preconceito. Algumas pessoas até herdam preconceitos. Todas essas coisas, na verdade, não vêm delas, mas do diabo. O apóstolo Paulo certa vez solicitava orações da igreja em relação ao avanço do evangelho. Ele pediu que também orassem para Deus e guardasse ele e sua equipe de homens ímpios que às vezes se disfarçam de crentes. No livro 2 de Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2, diz: Ore também para que sejamos salvos das garras dos homens maus, pois nem todos amam o Senhor. Há muitos anos, uma velha amiga minha desfrutava do favor e das bênçãos de Deus em sua vida. Da escola aos relacionamentos, das finanças à fé, ela foi abençoada. Quase todos os domingos, na igreja, ela tinha um testemunho para compartilhar. Esta era uma jovem que, como todos os outros jovens da igreja, estava apenas começando a vida, mas já realizava suas conquistas. E adivinha, nem todos que aplaudiram durante seus testemunhos ficaram felizes com ela. Fiquei chocado quando um dia ela me diz que alguém confessou que nem sempre ficava feliz quando ela prestava seu testemunho. A pessoa também disse que não era o único e que havia outros que pensavam da mesma forma que ele. Você pode, ou não, se identificar com isso, mas a verdade é que nem todo mundo está feliz por você. Portanto, Deus está usando essa mensagem para dizer que quando a próxima bênção chegar, não fale sobre ela.
Significa que você não deve prestar testemunho? Não é isso, mas deve aprender que uma das qualidades da sabedoria é que ela seleciona suas batalhas. Você não quer estar em um escritório onde seus colegas não estão felizes porque você parece ser o único a ser favorecido. Lembre-se que você não pode agradar a todos. Você pode tentar distribuir os favores, mas eles podem acusá-lo de acumular alguns dos benefícios enquanto compartilha apenas algumas coisas. Nem todos temem a Deus, meus amigos. Sim, você teme, mas nem todos. O que você está fazendo agora? Que esforços você está fazendo no trabalho? Bom, onde quer que esteja, Deus te abençoará porque você é seu filho. Ele vai te proteger. Essa é a sua herança como filho de Deus. Ele mesmo disse isso em Êxodo capítulo 23, versículo 25 ao 26. Servireis ao Senhor, vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e vossa água, e tirará do nosso meio as enfermidades. Na tua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril, completarei o número dos teus dias. E em Isaías capítulo 54, versículo 17, ele também diz: toda arma forjada contra ti não prosperará, toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Como filho de Deus, você é uma semente de Abraão e um herdeiro das promessas de Deus. Porém, se o mesmo Deus nos alerta para termos cuidado com quem compartilhamos as informações de nossas vidas, devemos entender o porquê. Sansão compartilhou o segredo da sua força com alguém que amava, sem saber que isso levaria à ruína. Lembre-se de que eu disse que somos chamados ao discernimento e não à suspeita. Esse discernimento funciona com a sabedoria de Deus. É a capacidade de saber o que fazer na hora certa, no lugar certo e com as pessoas certas. Lembro novamente que nem todos os homens temem a Deus. A Bíblia nos diz para sermos tardios em falar, tardios em irar e rápidos em ouvir. Esse é o segredo para se proteger dos danos que o inimigo pode trazer à sua vida. Sendo assim, o que Deus está dizendo para você fazer e como você deve fazer isso? Deus diz para ter cuidado ao compartilhar informações sobre as bênçãos em sua vida. Não compartilhe o que não é importante ou útil para uma conversa. Deixe que as próprias bênçãos falem. Não é da sua conta anunciar a todos quanto você ganha, com quem envolve as visões que Deus te deu ou a bênção prometida que você espera. Em vez disso, guarde para ti. Não siga tendências das mídias sociais. Você foi chamado para ser diferente como filho de Deus, completamente guiado pelo Espírito Santo. Uma das maneiras de desenvolver o discernimento é passar tempo orando, jejuando e pedindo esse dom ao Espírito Santo. Ter espírito de discernimento não significa que você será capaz de ler os pensamentos das pessoas enquanto caminha pela rua. A principal maneira pela qual o discernimento funciona é que nos dá a capacidade de sentir as intenções mesmo sem conhecer os detalhes. Se Deus revelar as informações, tudo bem. E se não fizer isso, tudo bem também. Antes de compartilhar informações sobre suas bênçãos, peça orientação ao Espírito Santo. Saiba o que dizer e para onde parar. Não diga mais do que ele permite, para não dar espaço ao inimigo para prevalecer sobre você. Deixe Deus te abençoar e fazer de você a bênção que você deve ser. Na vasta paisagem da consciência espiritual, o que emerge quando você contempla figuras das trevas como Satanás, o diabo ou Lúcifer? Quais são as emoções que crescem dentro de você? Medo? Fúria? Reticência? Ou indiferença? Um fenômeno intrigante surgiu ao longo do tempo, em grande parte devido à influência das artes cinematográficas, onde o cristão típico percebe o diabo como uma divindade dotada de habilidades para influenciar, alterar, perturbar, aniquilar e trazer a morte. Esta perspectiva, infelizmente, fomentou uma corrente de pavor em relação a esta entidade, se estabelecendo em nossos corações. Apesar da nossa fé inabalável no poder supremo de Deus, não podemos nos livrar de uma mentalidade, permanecer despercebidos no mundo do diabo, evitar os seus assuntos, viver uma vida tão comum que não atraia o seu olhar maligno ou correr o risco de ser o seu alvo. No entanto, o que muitas vezes permanece oculto à nossa vista é a surpreendente verdade de que o diabo também sente medo. Sim, você ouviu direito. O diabo, com toda a sua astúcia e esperteza, não está imune ao medo. Ele é mais um mestre da manipulação do que um gigante do poder. Ele tem a astúcia para entender quando recuar e reagrupar e quando avançar em direção ao seu alvo.
Agora vamos nos aprofundar. Quem são essas pessoas que incitam o medo no diabo? A resposta é simples: certos tipos de cristãos. Não apenas qualquer cristão, mas aqueles que incorporam um conjunto específico de qualidades que abalam profundamente o diabo. Estes são os cristãos que Satanás teme absolutamente. O que é intrigante é que estes cristãos não são necessariamente extraordinários no sentido mundano. Eles não são definidos por sua riqueza, status ou força física. Em vez disso, se concretizam pela sua fé inabalável, pela sua confiança absoluta em Deus, pelo seu compromisso inabalável com o bem e pela sua recusa em serem influenciados pelo mal. Estes são os cristãos que entendem que o verdadeiro poder não reside em impor a sua vontade aos outros, mas em submeter a sua vontade a Deus. Eles sabem que a sua força não é definida pela sua capacidade de dominar ou destruir, mas pela sua capacidade de amar, perdoar e servir. Eles estão cientes de que seu significado não é determinado pelos elogios que acumulam, mas pelas vidas que tocam e transformam. Tais cristãos vivem as suas vidas como testemunhos vivos do amor e da graça de Deus. Eles trilham o caminho da justiça, não por medo do diabo, mas por amor a Deus e ao próximo. Eles brilham com tanta luz que penetram na escuridão, fazendo com que as sombras do mal recuem. Veja, não é o poder do diabo que devemos temer. Pelo contrário, é o poder dentro de nós, dado por Deus, que o diabo teme. Portanto, devemos nos esforçar para nos tornarmos o tipo de cristãos que fazem o diabo tremer, não pela nossa força, mas pela nossa fé, pelo nosso amor e pelo nosso compromisso com a vontade de Deus. E lembre-se, no grande esquema das coisas, não é o diabo quem tem a palavra final. É Deus e aqueles que seguem seu caminho, que finalmente prevalecem. A face de Deus, um imenso poder, a personificação de um Deus invisível, o espelho da divindade que uma vez refletiu em nós, mas foi manchado pelo pecado. Colossenses capítulo 1, versículo de 15 a 18 fala sobre isso. Esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo isso foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Esta imagem, este espelho, tem implicações profundas. É a manifestação divina do Pai invisível, uma revelação inegável para toda a criação. O Cristo que encontramos nas Escrituras, este Jesus, é o retrato divino. Suas palavras ecoam Deus. Suas ações são do próprio Pai, pois Ele é o corpo divino. Sua existência precede o próprio tempo, fato aterrorizante para o adversário, o diabo. Seu reinado se estende sobre tudo o que existe, invocando medo em nossos inimigos espirituais. A gravidade dessas verdades é tremenda. O apóstolo Paulo enfatiza que Cristo, como imagem de Deus, existe para iluminar a vontade do Pai, para manifestar as suas obras. O conceito da imagem de Deus é um testemunho da divindade de Jesus. Filipenses capítulo 2, versículo 6 afirma ainda o seguinte: Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. O inimigo, o Deus deste mundo, tenta encobrir a mente dos incrédulos, os escondendo do radiante evangelho de Cristo, que faz a imagem de Deus. No entanto, aqueles que verdadeiramente viram Jesus, viram o próprio Pai. Esta é a verdade poderosa que nem mesmo o diabo pode enfrentar. Então lembre-se, como cristãos somos chamados a espelhar Cristo, a refletir a imagem de Deus em nossas vidas, e é isso que Satanás mais teme. Quando nos esforçamos para refletir o amor, o perdão e a justiça de Cristo em nossas vidas, nos tornamos o tipo de cristão que Satanás realmente teme. Sim, fomos manchados pelo pecado, mas através de Cristo podemos restaurar a nossa semelhança com o Pai. Nossa jornada é nos esforçarmos continuamente para nos tornarmos mais semelhantes a Jesus.
para espelhar sua imagem, seu amor, sua misericórdia e sua justiça. Esta jornada de transformação é a nossa maior arma contra o inimigo. Nesta jornada devemos lembrar de amar como Jesus, perdoar como Jesus e servir como Jesus. Pois quando fazemos, nos tornamos a personificação daquilo que Satanás mais teme. Um cristão que espelha Cristo, um cristão que vive o Evangelho, um cristão que demonstra o amor, a misericórdia e a justiça de Deus. Portanto, devemos nos esforçar para nos tornarmos o tipo de cristãos que Satanás teme, aqueles que refletem a imagem de Deus, aqueles que personificam o amor, a misericórdia e a justiça de Jesus. Devemos nos esforçar também para nos tornarmos mais semelhantes a Jesus todos os dias, pois esse é o caminho para a vitória, o caminho que nos leva para mais perto de Deus e o caminho que nos torna o tipo de cristãos que Satanás teme absolutamente. A ideia é que o diabo deve ser temido e devemos nos esconder para permanecer fora de suas garras, mas quero reservar um momento para desvendar essa narrativa. Veja, não somos nós que deveríamos estar correndo com medo. Em vez disso, Satanás treme ao ver certos tipos de cristãos. O medo é uma arma poderosa no arsenal do diabo, mas se torna impotente na presença da fé. Imagine um cristão que é firme em sua fé, resiliente em sua caminhada com Deus e inflexível em seu compromisso com o amor, a compaixão e a verdade. Esse é o cristão que Satanás teme. Este cristão não se esconde com medo, mas permanece firme, vestido com a armadura de Deus, pronto para enfrentar qualquer desafio que surja em seu caminho. Ao caminharmos em nossa jornada espiritual, não esqueçamos que o diabo não tem poder sobre nós. Em vez disso, a sua influência diminui quando confrontado por um cristão firmemente alicerçado na fé. A chave está em reconhecer as armadilhas que permitem ao diabo uma posição segura em nossas vidas. Enquanto cairmos inconscientemente nestas armadilhas, continuaremos vítimas da sua influência. Devemos lembrar que não somos mais crianças brincando de esconde-esconde. Como cristãos, não precisamos nos esconder ou fugir com medo do diabo. Somos soldados de Cristo, fortalecidos pelo seu amor e graça. Temos o poder de resistir à influência do diabo e fazê-lo fugir de nós. É aí que reside a ironia. O diabo, aquele que temíamos quando crianças, também teme. Ele teme o cristão que permanece firme em sua fé, que ama incondicionalmente, que ilumina sua luz diante das trevas. Este é o cristão que Satanás teme absolutamente. Foi dado o poder de pisar serpentes e escorpiões e de vencer todo o poder do inimigo. Então vamos usar nossa armadura, manter a cabeça erguida e caminhar com fé, sabendo que somos aqueles que o inimigo teme. Veja, há um equívoco comum entre nós de que a luta entre Deus e Satanás é uma batalha longa, uma maratona de poder. No entanto, isso não poderia estar mais longe da verdade. Muitas vezes esquecemos a imensidão do poder de Deus, colocando limitações ao ilimitado. Sim, reconhecemos que Deus é poderoso, mas será que compreendemos verdadeiramente a magnitude do seu poder divino? Vamos pensar sobre isso sob uma luz diferente. Imagine uma balança com o poder de Deus de um lado e o de Satanás do outro. Alguns podem imaginar um equilíbrio próximo, com Satanás em 95% e Deus apenas inclinando a balança para 100%. Esta concepção, embora comum, desmente a verdadeira natureza da onipotência de Deus. Verdade seja dita, não há competição aqui, nem luta ou batalha. A palavra de Deus nos lembra que seria necessário apenas um anjo para amarrar Satanás durante 1 milênio. Se o poder de Satanás não é nem igual ao de um anjo, como ele poderia ser comparado ao Rei dos Reis? Em essência, o diabo é uma mera sombra na luz radiante da glória de Deus. É essencial para nós, como seguidores de Cristo, reconhecermos isso. Somos filhos do Altíssimo e dentro de nós reside uma herança divina de força e graça. O diabo teme esse conhecimento dentro de nós. Ele treme ao pensar num cristão que conhece verdadeiramente a sua linhagem divina e o poder ilimitado do seu Pai Celestial. Pois no final, um cristão plenamente consciente do seu lugar no esquema celestial e do poder do Senhor, a quem serve, é o maior medo de Satanás. Devemos abraçar esta verdade. Vamos despertar para a realidade da nossa herança divina,
Vamos deixar o diabo saber que não estamos apenas conscientes do poder infinito de Deus, mas também do nosso lugar como seus filhos amados. Ao fazer isso, nos tornamos os cristãos que Satanás realmente teme. Então hoje, enquanto vivemos nossas vidas, vamos manter esse conhecimento perto de nossos corações. Vamos lembrar que somos filhos de um Deus poderoso, um Deus tão poderoso que não há competição entre ele e Satanás. Sejamos os cristãos que Satanás absolutamente teme. Continue abençoado e deixe que o amor de Deus continue te guiando. Nos cantos sombrios da minha juventude, o medo velado do escuro me dominava como um vício. A noite era um playground assustador de perigos invisíveis, um palco montado para o de olhos cobertos enredar os incautos. Esses medos, tão implacáveis quanto irracionais, me mantiveram ensaiando pelo abraço reconfortante de uma lâmpada ou fonte de luz, um farol que afastaria a escuridão invasora. A vida seguiu em frente e minha adolescência me encontrou encolhido sob o mesmo manto de terror. Só que desta vez um raio de luz perfurou a escuridão. Foi a iluminação divina do Senhor, um brilho avassalador que queimou o pavor que eu nutria. Fiquei fascinado por sua glória, sua magnificência, e não pude deixar de ensaiar por aprofundar minha conexão com Ele, por me tornar um instrumento de sua vontade. Então embarquei em uma jornada espiritual guiada pela oração e pela intercessão. À medida que cresci na fé, fui levado a orar pelos outros, uma comunhão espiritual acontecendo sob a reconfortante coberta da luz. Mas então chegou o dia em que este santuário foi violado. Então estava orando profundamente, a luz tremeu e morreu, mergulhando na temida escuridão. O pânico tomou conta de mim, o terror familiar crescendo como uma onda monstruosa. Quase pude ouvir a aproximação sussurrante do inimigo invisível, meu chamado para meus pais ficando sem resposta. Mas no momento em que o desespero ameaçava tomar conta de mim, as palavras divinas que eu havia confiado em meu coração surgiram. Porque Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Esta escritura, meu escudo espiritual, explodiu de meus lábios, lutando contra o medo que procurava me consumir. Levantando, repeti esse mantra divino, aproveitando sua força. Minha voz, antes trêmula, agora soava com convicção enquanto eu orava na linguagem do Espírito Santo. Não tenho medo. Recuso a sucumbir ao medo. O inimigo não tem poder sobre mim. Essa ação de fé ecoou na escuridão, minha confiança aumentando a cada declaração. Foi como se o espectro do medo tivesse recuado, afastado pela fortaleza da fé que eu havia erguido. Então, como se conhecesse minha voz, a luz voltou. Não é um surpreendente testemunho de fé? Daquela noite tirei lições profundas. Os cristãos que caminham firme na fé, que aproveita o poder do amor e da mente concedido por Deus, é aquele a quem Satanás mais teme. Este tipo de cristão, armado com a palavra, é inflexível diante das trevas e faz o inimigo fugir. Vamos então nos esforçar para sermos cristãos, pois ao fazê-lo, levamos luz aos cantos mais escuros e nos tornamos o farol que Satanás absolutamente teme. Na nossa jornada espiritual como cristãos, é vital reconhecer a batalha invisível que se trava ao nosso redor. Veja, há um adversário implacável que vagueia incessantemente, ansiando por nos desviar. Vamos mergulhar nas profundezas desta verdade, olhando o que está escrito em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, que ruge procurando alguém para devorar. Nosso inimigo espiritual, Satanás, ataca toda a humanidade indiscriminadamente. Ele não demonstra favoritismo, não se importando com sua fé, riqueza ou caráter moral. Seu objetivo final é roubar, matar e destruir. Suas estratégias são multifacetadas e complexas. Ele explora qualquer ferramenta à sua disposição. Um fato surpreendente é que o diabo pode até usar outras pessoas como instrumentos no seu esquema para nos atacar. Outra tática dele é se infiltrar em nossos pensamentos para causar estragos internos. Ele é capaz de explorar suas circunstâncias atuais para lançar seus ataques. Ele aproveita todas as brechas e vulnerabilidades contra você,
O diabo está incessantemente na ofensiva, mas ele tem um alvo preferencial: os cristãos verdadeiros, aqueles que entregaram o coração a Cristo e estão comprometidos com os seus ensinamentos. Esses seguidores fiéis estão constantemente sob o escrutínio de Satanás. Ele é implacável em sua busca para os fazer tropeçar. A Bíblia nos adverte para permanecermos vigilantes e alertas, e para compreendermos que o nosso inimigo está constantemente à espera de um momento oportuno para atacar e trazer a ruína. Isso mostra o fato de que, embora as investidas de Satanás sejam incessantes, ele considera certos momentos ideais para lançar os seus ataques espirituais. Esses tempos, muitas vezes, resultam em prejuízos materiais em nossas vidas. Portanto, é imperativo manter as nossas defesas espirituais. Esteja preparado para os momentos em que o diabo atacará com força total. Como diz a Bíblia, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, cuide para que não caia. É fundamental não cair na armadilha de acreditar que você pode resistir sozinho aos ataques do diabo. Ele sempre está em movimento, buscando incessantemente o momento ideal para atacar. Isso ficou evidente quando Deus convocou seus filhos e Satanás também apareceu. Quando questionado por Deus onde ele tinha estado, Satanás declarou que ele estava vagando pela terra e passeando por ela. Essa conversa mostra a natureza inflexível do nosso inimigo e a sua busca perpétua para nos afastar da nossa fé. Como cristãos, devemos garantir que estamos atentos a estes sinais de alerta e permanecer firmemente enraizados na nossa fé, vestidos com a armadura de Deus para resistir aos ataques do inimigo. Esteja atento, esteja preparado, seja forte em Deus. Este é o chamado para todo cristão verdadeiro. Refletindo sobre a história de Jó, encontrada no primeiro capítulo do livro, podemos entender uma mensagem importante sobre a vigilância espiritual. Como um predador à espreita, o adversário não descansa nem dorme. Seu objetivo é claro e imutável: causar estragos na vida dos fiéis. É possível que você tenha se encontrado em um sono espiritual, aparentemente despreocupado com as questões do espírito, ou talvez com a compreensão equivocada de que possui a força para neutralizar sozinho as maquinações do diabo. Deixe-me lembrar que é somente por meio do poder divino de Jesus que podemos ter a esperança de resistir a um adversário como o diabo. É um grave erro acreditar no contrário. Não é sensato esperar até que a nossa família, casamento, carreira, desenvolvimento espiritual ou prosperidade fiquem sob cerco antes de reunirmos as nossas defesas espirituais. Na guerra espiritual que enfrentamos, é crucial discernir as ameaças de forma proativa e combatê-las com uma ofensiva de oração. Assim como Deus permanece sempre vigilante, zelando por seus filhos, o diabo também está incessantemente acordado, aguardando a hora de atacar. Devemos estar atentos aos períodos em que ele tem maior probabilidade de atacar, para que possamos nos resguardar. O adversário muitas vezes ataca após uma profunda experiência espiritual, procurando enganar os cristãos verdadeiros e puxá-los de volta para uma vida de pecado. Ele anseia pela queda e ruína deles. Se você passou recentemente por uma transformação espiritual significativa, fique atento. O diabo provavelmente está planejando seu próximo movimento contra você. Entenda isso. Qualquer avanço espiritual que você alcançar é uma ameaça direta a ele. Satanás detesta sua salvação. Ele fica agitado com o seu compromisso de servir a Deus e despreza sua condição de filho. Suas vitórias espirituais são as derrotas dele. Considere o relato bíblico do príncipe da Pérsia, que se opôs ferozmente ao anjo que trazia a resposta às orações de Daniel. Isso é um exemplo de como o inimigo reage ao progresso espiritual. Tomemos, por exemplo, a história de um homem que começou a frequentar a igreja. Por muito tempo ele foi um frequentador regular, mas não foi verdadeiramente salvo. Ele frequentou estudos bíblicos, aprendeu as escrituras e lutou contra seus vícios para promover o crescimento espiritual. Em um glorioso dia, ele entregou a sua vida a Cristo e escolheu deixar o seu passado para trás, entrando numa nova vida como uma nova criação. Para cada um de nós, que isto sirva como um lembrete de alerta. A vigilância espiritual não é opcional, é essencial. O inimigo está em ação, procurando desfazer o nosso progresso. No entanto, podemos permanecer firmes, armados com o poder de Jesus Cristo e com a sabedoria para discernir as táticas do inimigo.
Permaneça firme, meu amigo e minha amiga, e esteja sempre em guarda. Como seguidores de Cristo, devemos transcender os limites do mundo físico. Nem todos os eventos em nossas vidas podem ser atribuídos a mera coincidência. Muitas vezes esses casos são manifestações da guerra espiritual. A verdadeira solução não está no físico, mas sim no envolvimento no combate espiritual. Pense no homem transformado. Ele reconheceu a estratégia do inimigo pelo que era. Com desafio resoluto, ele repreendeu o tentador. Muitos de nós vacilamos aqui, incapazes de repelir os avanços do diabo. O poder de resistir reside na nossa capacidade de dizer não. Existem inúmeras maneiras de afirmar essa recusa. A palavra de Deus é uma arma poderosa para rejeitar os ataques do inimigo. A oração é uma fortaleza, um escudo contra o ataque do diabo. E diante da tentação, especialmente da imoralidade sexual, a Bíblia nos aconselha em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Às vezes, o curso de ação mais sábio não é confrontar, mas nos retirar totalmente da situação. Fique tranquilo, não há ataque do inimigo que nos deixe encurralados sem rota de fuga. Veja 1 Coríntios capítulo 10, versículo 23. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Isso nos garante que nosso Pai amoroso nunca permitirá que enfrentemos uma tentação grande demais para resistirmos. Mais ainda, Ele nos fornece uma saída em nossos momentos de provação, nos permitindo perseverar. Portanto, estejamos vigilantes, reconhecendo os sinais da guerra espiritual. Vamos permanecer firmes, equipados com a palavra de Deus e com o poder da oração e com a sabedoria para nos afastarmos de situações que possam nos levar à tentação. Lembre-se, não ficamos indefesos ou sem saída. Temos a certeza da fidelidade de Deus. Portanto, estejamos alertas, compreendendo os avisos e enfrentando com coragem as batalhas espirituais em nossa caminhada cristã. O caminho de um cristão não está isento de desafios e devemos estar vigilantes. Lembre-se, nosso Deus é sempre fiel, sempre proporcionando um caminho para a nossa libertação quando as provações chegam. Considere a época em que Jesus, após seu batismo, se retirou para o deserto para um período de edificação espiritual de 40 dias e 40 noites. É natural imaginar que os anjos o teriam cercado, cantando lindos hinos de encorajamento. Surpreendentemente, não foram os seres celestiais, mas sim Satanás quem apareceu primeiro. Esse encontro traz para nós uma lição profunda. Após marcos espirituais significativos em nossas vidas, é essencial estar vigilante. O diabo muitas vezes vê estes momentos como oportunidades para testar a nossa fé. Quer seja depois de um batismo, de um jejum espiritual ou de uma experiência de oração transformadora, o adversário pode tentar abalar o nosso compromisso. Agora, você já deve ter ouvido pessoas dizendo: depois que você for batizado, o diabo fugirá, ou depois de um longo jejum, o inimigo vai embora. Mas a experiência e a própria Bíblia nos ensinam o contrário. Esses são os momentos em que precisamos estar mais alertas, prontos para afirmar a autenticidade da nossa fé. Jesus não ficou livre da tentação após o seu despertar espiritual, mas encontrou uma saída. Ele confiou na palavra de Deus como seu escudo e sua verdade. E nós também devemos fazer assim. Precisamos estar preparados para combater os ataques do diabo e mostrar a ele a força divina que possuímos e a autoridade divina que nos permite resistir às suas armadilhas. Outro momento crucial para estar alerta é quando nos encontramos fisicamente sozinhos. Sim, sabemos que Deus é onipresente, Ele nunca nos abandona. Mas há momentos em que estamos fisicamente sozinhos e é nesses momentos que o inimigo ataca frequentemente. Ele enche nossas mentes com pensamentos desnecessários, nos desencaminhando. Ele se esforça para nos isolar, para nos separar da nossa comunidade cristã e daqueles que fornecem apoio espiritual. Devemos permanecer vigilantes e nunca nos deixarmos separar do corpo de Cristo. Meu amigo e minha amiga, lembre-se que ser cristão significa ser um soldado espiritual. Significa permanecer firme na verdade, estar pronto para as batalhas que surgirem no nosso caminho e saber quando e como o inimigo poderá atacar. Vamos permanecer vigilantes, fiéis e, o mais importante, vamos continuar a apoiar uns aos outros enquanto trilhamos esse caminho de retidão.
Você já reparou como aqueles que são fortes na fé, os que participam regularmente da comunhão com Deus, muitas vezes parecem ter uma força ao seu redor? Esse é o poder da adoração em comum, da reunião dos irmãos na igreja. Porém, tragicamente, muitos se deixam acorrentar pelo engano do inimigo, os levando a se afastarem dessa comunhão vital. A Bíblia nos lembra, em Hebreus capítulo 10, versículo 25: Não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Não é por acaso que essa orientação é dada. O diabo, como um leão à espreita, procura nos isolar. Quando estamos sozinhos, a mente pode divagar, e é nesses momentos de solidão que a batalha contra pecados como a luxúria e a masturbação muitas vezes se intensifica. Na natureza, observamos um padrão semelhante. Os predadores isolam as suas presas do grupo antes de atacar, um reflexo estranho das táticas do diabo. Ao nos afastar das pessoas em comunhão com Deus, ele tenta enfraquecer as nossas defesas, mas devemos permanecer firmes, recusando nos separarmos da comunhão com cristãos verdadeiros. Também encontramos sabedoria ao refletir sobre as tentações de Jesus no deserto, conforme relatadas em Mateus capítulo 4, versículo 1. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus, conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, foi tentado pelo diabo num momento de vulnerabilidade física, após 40 dias e 40 noites de jejum. O diabo, sempre astuto, viu uma oportunidade de atacar quando Jesus estava mais fraco. Nas nossas vidas, também passamos por momentos de vulnerabilidade emocional, física e espiritual. Pode ser o desgosto de um relacionamento rompido, a tensão dos problemas de saúde ou o peso esmagador das provações da vida. Esses são os momentos em que o adversário tem maior probabilidade de atacar com o objetivo de explorar a nossa dor e fraqueza. Meu amigo e minha amiga, prestemos atenção a estes sinais de alerta. É quando estamos fisicamente vulneráveis ou emocionalmente angustiados que ficamos mais suscetíveis ao ataque do inimigo. Em tempos de solidão ou quando nos distanciamos da nossa comunidade espiritual, damos a ele a oportunidade perfeita para nos atacar. Lembre-se, fomos avisados, e quem é avisado não padece. Nos momentos de vulnerabilidade, devemos nos apoiar ainda mais na nossa fé e na nossa comunidade espiritual, que é a igreja. Permaneça firme na fé, resista ao diabo e ele fugirá de você. Esteja vigilante, ore e mantenha a fé. Vamos nos apoiar nessa jornada, pois juntos somos mais fortes. Que as nossas vidas sejam um testemunho da nossa fé, um farol brilhante para outros seguirem. E que as nossas palavras e ações tenham impacto, enviando ondas de mudanças positivas para o mundo que nos rodeia. Permaneça abençoado e vigilante, meu amigo e minha amiga, pois a nossa jornada é longa, mas com Deus venceremos. Obrigado por ouvir essa mensagem hoje. Mantenha a fé, permaneça firme e lembre-se, você nunca está sozinho. Que Deus te abençoe abundantemente em nome de Jesus.